Fala, provedor! Olha só, talvez você já tenha ouvido falar na famosa fusão da fibra ótica, né? E você tem aquela dúvida, né? Mas como é que isso é feito? Como é que a fibra é emendada? Talvez até você tenha pensado que a fibra é soldada, ou então tenha falado isso para alguém, né? Soldada é a mulher do soldado, tá bom? Então, o que acontece, gente? Para eu fazer a emenda entre duas fibras óticas, eu preciso de uma máquina, tá? Quando eu estou falando da fibra em si. Existem outros modelos de emenda? Existe a conectorizada, existe a emenda mecânica. Mas para eu fazer uma emenda entre duas fibras sem utilizar nenhum dispositivo extra, como o caso do conector e da emenda mecânica, eu preciso de uma máquina de fusão. É essa máquina que eu estou aqui. Então, o que essa máquina faz? Essa máquina, ela gera o que nós chamamos de arco voltaico. Então, ela gera uma energia elétrica entre um eletrodo e o outro eletrodo. E essa energia elétrica, ela vai fazer esse campo magnético, vai ficar aquele raizinho, sabe? E aí, esse raizinho, ele vai fazer com que as duas pontas da fibra se unam e elas consigam se emendar. Com a fusão, nós temos a menor perda na fibra ótica, na emenda da fibra ótica. Para vocês terem uma ideia, nós consideramos aí nos cálculos em torno de 0,01 aceitável até 0,1. Enquanto, por exemplo, numa emenda conectorizada, nós estamos falando de 0,5. Numa emenda mecânica de 0,3. Então significa que para cada fusão que nós fizermos, se nós tivermos essa 0,01 aí, se nós fizermos uma emenda conectorizada, daria para fazer 50 fusões. 50! É isso mesmo. Então nós temos um negócio que chamamos de regra de ouro, né? Se você pode usar a fusão, use. Se você pode fazer fusão, faça, porque a fusão vai acabar sendo a melhor maneira de você fazer a emenda. Afinal de contas, você vai ter a menor perda possível na hora de fazer essa emenda ótica aqui, tá bom? Tem como eu fazer uma emenda por fusão sem ter uma máquina de fusão? Não tem como. Até por isso que a máquina chama máquina de fusão, tá bom? Eu até tenho aqui no meu laboratório aqui, ó, vou fazer qualquer dia um vídeo para vocês, uma máquina de fusão, ó, pré-histórica, de 1900 e Guaraná de rolha, como diz um amigo meu, né? Então, eu estou usando essa máquina aqui, é uma GX39 da Conshine, para poder mostrar para vocês como é que nós vamos fazer essa emenda. Vamos lá! Para eu fazer a emenda da fibra, eu preciso de ter algumas ferramentas. A primeira delas que eu mencionei para vocês é a minha máquina de fusão. A segunda delas, tão importante quanto a máquina de fusão, é o alicate de decapar. Muita gente utiliza do gabarito do conector também para fazer essa decapagem. Pode ser feito também, mas eu já vi muitas das vezes o gabarito agredindo e criando certa fissura na fibra. Então, vamos usar o alicate, tá? Como diz o próprio nome, alicate de decapar fibra. Então esse alicate ele é desse jeito aqui, ó. Vejam que ele tem 3 ranhuras aqui, tá? Essas ranhuras servem para eu, na hora que eu for decapar a fibra, eu conseguir tirar algumas capas. Então, por exemplo, que eu estou aqui com um cordão, para eu cortar essa parte externa, eu uso a ranhura maior. Para eu pegar essa parte branca aqui, eu uso a ranhura do meio. E na hora de decapar a fibra, eu uso a menor de todas. Por que nós precisamos fazer isso? Porque a fibra ela tem um revestimento externo chamado de acrilato, tá? Esse acrilato ele gera uma proteção na fibra. Se nós não decaparmos essa fibra, nós não vamos conseguir fazer o que nós chamamos de clivagem. O que é clivagem? Já vou mostrar para vocês, mas é um processo que nós fazemos um corte na fibra de forma que nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Se não fizermos a clivagem, a máquina não vai conseguir fazer a emenda. Afinal de contas, a máquina precisa que a fibra esteja perfeita para que ela possa fazer essa emenda. Beleza? Então, a segunda ferramenta que nós vamos precisar é o alicate. A terceira ferramenta é o clivador, que eu já adiantei para vocês aqui. Então essa ferramenta, o clivador, olha aqui, ele tem uma lâmina
fechou aqui. Ele tem uma lâmina aqui, ó, essa lâmina se movimenta e ao movimentar ela vai conseguir fazer um corte de 90 graus na fibra, de forma que a gente vai ter a luz concentrada, porque se eu não fizer a clivagem, a luz fica dispersa ali no ambiente e eu não vou conseguir ter essa emenda efetiva, não vai funcionar. Então é como se eu estivesse tentando emendar um negócio reto com um negócio todo irregular, tá? Então imagina que você está montando lá a vitrine e você precisa de 2 placas de vidro, você precisa que as duas estejam com o vidro cortado certinho para que elas se juntem ali, se unem e não fique aquela rebarba, aquele vidro todo quebrado, né? Então é isso que acontece aqui. A fibra ela é feita de vidro, então tem o mesmo propósito na hora da construção aqui da nossa emenda, tá joia? Então, máquina de fusão, alicate de decapar, clivador. O que mais que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do álcool isopropílico. Murilo, posso usar álcool 70? Não. Posso usar álcool de posto? Não. Posso usar lencinho umedecido? Não, não pode. Nós podemos usar álcool isopropílico, é o mais recomendado para fazer isso. Então nós vamos usar ele na hora de fazer a limpeza da fibra e vocês vão ver quais são essas etapas do processo de limpeza. Então, álcool isopropílico. Esse tipo de potinho aqui você compra em qualquer R$1,99 aí, é muito usado por manicure para colocar acetona. Então se você pressiona aqui, ó, ao pressionar, o álcool sobe e aqui agora eu já tenho álcool aqui na ponta. Para que serve esse tipo de potinho? Porque você vai estar montando aqui a fibra, então você às vezes não vai conseguir ter a mão para poder virar esse vidrinho. Então você aperta aqui e você consegue obter o álcool. Por último, mas não menos importante, para eu passar esse álcool na fibra, eu preciso de um lenço. Pode usar aquele lenço que vem junto com os conectores, ou você pode comprar uma caixinha de lenço dessa daqui, que também funciona. Ou aquele papel higiênico que está no porta-luvas do carro aí, dá certo também, tá bom? E o que mais que a gente vai precisar também? Deste carinha aqui, ó. Isso aqui chama-se tubete. A propriedade do tubete é gerar uma proteção nessa emenda. Afinal de contas, nós vamos decapar essa fibra e ela vai estar, de certa forma, exposta. Então nós vamos usar o tubete para poder fazer a proteção dessa emenda. Eu vou mostrar para vocês qual é o momento que a gente usa o tubete e como que isso aqui vai ficar preso na fibra. Afinal de contas, o furo do meio aqui é muito maior do que a largura da fibra propriamente dita. E se você por alguma razão nunca viu uma fibra ótica, eis que te apresento, isto é uma fibra ótica. Da espessura de um fio de cabelo, tá bom? Estou usando aqui a fibra amarela, tá joia? Qual que é o objetivo nosso nesse vídeo? Nós vamos emendar a fibra desse cordãozinho aqui nessa fibra amarela, para vocês entenderem todo o processo de uma fusão. Eu tô com mais um acessório aqui que nós não vamos utilizar, nós não precisamos dele para fazer fusão, nós vamos utilizar apenas para poder validar que a nossa emenda foi feita, que é uma caneta laser, tá? Como que a gente usa ela? Eu coloco ela aqui nesse conector e eu olho, vejo que o laser está passando aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa fibra com a clivagem feita. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir enxergar esse laser da forma como vocês estão conseguindo enxergar aqui agora. Tá joia? Então, vamos para o processo? Vamos colocar a mão na massa aqui, vamos fazer essa fusão acontecer? Então, vem comigo aí e vamos começar a fazer a fusão na fibra para vocês entenderem qual que é o processo de fusão. Então, vamos começar o nosso processo aqui de montagem da fibra, de preparo dessa fibra ótica. Eu vou começar por esse cordão aqui, tá bom? Então lembra que esse cordão aqui eu tinha colocado o laser nele. Eu vou tirar essa caneta laser que nós não vamos precisar dela por agora e vou usar o meu alicate aqui. Se eu tivesse emendando o cordão aqui e tivesse abrindo essa parte externa, eu usaria a fissura maior do meu alicate. Como isso aqui já está exposto, isso aqui já está aberto, eu vou usar apenas a do meio para eu tirar essa capa branca e depois a menor para eu tirar o acrilato da fibra. Então, utilizando aqui a parte do meio, eu dou um tequinho. E aí, o que aconteceu? Eu quebrei a minha fibra, né? Por que isso aconteceu? Provavelmente o alicate esteja desregulado. Então, vamos tentar novamente. Vamos ver aqui. Pronto.
agora eu consegui remover a minha parte branca. O que eu fiz aqui? Eu só não fechei o alicate todinho. Ah, mas aí como é que eu vou saber isso? Olha, o alicate ele tem um parafuso de regulagem. Então você pode pegar uma chave Allen aqui e você pode fazer a regulagem do alicate. Isso acontece de desregular. Principalmente em material assim, às vezes que eu uso muito em treinamento e tudo mais, desregula mesmo, faz parte do processo, tá bom? Então tá, eu tô com a fibra aqui, mas pelo que eu entendo, na hora que eu clivar isso aqui, não vai ser suficiente ainda. Então eu vou precisar abrir um pouco mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa capinha com a parte maior do meu alicate. Então abrir aqui, certo? Esse Kevlar eu posso usar uma tesoura ou um estilete ou algo do tipo para eu poder cortá-lo. Nesse momento eu não vou me preocupar com ele. E aí agora eu vou tirar mais um pouco da capa da minha fibra branca aqui. Pronto. Tô com a minha fibra exposta aqui, mas ela ainda não está decapada. Agora eu vou usar a menor parte possível do meu alicate para eu fazer a decapagem da fibra aqui, certo? Então eu passo ela aqui e olha só, isso aqui eu removi o acrilato da minha fibra. Acredito que vocês estejam vendo aí. Beleza? Então, removido o acrilato aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar para vocês aquela questão da importância da clivagem, certo? Olha lá a fibra brilhando, tá? Uma vez eu tendo tirado o acrilato, a próxima etapa no processo é eu fazer a limpeza com álcool isopropílico. A limpeza com álcool isopropílico, ela acontece logo após a retirada do acrilato. Por quê? Se eu fizer depois, eu vou colocar sujeira na ponta. Então as etapas são remoção do acrilato, ponto. Agora eu vou pegar aqui o meu lenço, certo? Aqui está o meu álcool. Lembra que eu falei da importância de ser assim, ó? Olha isso. Pronto. E aqui eu vou passar. Olha só, a fibra é igual a gente, tá? Na hora que bota um álcool, canta que é uma beleza. Ó. Cantou, certo? E aí, mais uma vez eu quero mostrar aquela questão do brilho da luz aqui do laser. Olha como é que está o laser. Certo? Vocês estão conseguindo ver, tá joia? Agora eu vou colocar essa fibra aqui no clivador, beleza? Tomando cuidado para essa fibra não esbarrar em mais nada. Eu vou deixar minha máquina de lado aqui só para eu mostrar o processo de clivagem. O carrinho do clivador ele fica para frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu clivador aqui, vou abrir essa parte que faz a fixação da fibra, vou colocar a minha fibra aqui acomodada, vou fechar a parte magnética, fecho a tampa do meu clivador, aperto o carrinho para trás e nesse momento aqui eu fiz a clivagem da minha fibra. Olha a importância de eu ter o processo de clivagem. Como aqui dá para eu segurar, ó, tem que tomar cuidado para essa fibra não esbarrar em mais nada, porque ela já está pronta para fazer a fusão. Notem que agora vocês não conseguem mais ver o laser, se eu apontar para a câmera sim. Porque ao fazer a clivagem da fibra, eu consegui um ângulo de 90 graus e aqui agora ela está direcionando a luz apenas para o sentido que eu quero, que é o sentido de cima aqui, tá joia? Então o que eu vou fazer agora? Essa fibra minha pronta, eu vou colocar ela na máquina. Então, eu abro a minha máquina aqui. Ó, eu abro a minha máquina. Qual que é a estratégia que eu uso para não esbarrar essa fibra em lugar nenhum? Eu apoio o meu dedo aqui assim, ó, e vou descendo ela lentamente, ó. Na máquina aqui eu tenho a peça e o eletrodo, então eu tenho que deixar a minha fibra entre o eletrodo e a peça azul aqui, ó. Eu olhei, vi que ela está, confiro, sem deixar a ponta da fibra esbarrar em lugar nenhum. Pronto. Essa fibra está pronta, já vou fazer a fusão dela. Murilo, mas essa ponta desconectou, tá esbarrando aqui, tudo bem, eu não vou usar isso para mais nada, afinal de contas, olha o tamanho que isso aqui tá. Mas vou deixar tampado por boas práticas, tá? Agora, eu vou preparar a minha outra fibra. Antes de mais nada, eu preciso lembrar de colocar o tubete. Se eu não colocar o tubete, eu vou ter que desfazer todo o meu processo. Então eu passo a minha fibra aqui dentro, ó, passo a minha fibra aqui dentro, certo? Passei pelo tubete. Então agora eu posso fazer todo o processo de preparo dessa fibra aqui. Pessoal, é o seguinte, a fibra, se eu puxar ela assim, ó, ela aguenta, tá? Ela aguenta a tensão desse jeito assim.
Agora, se eu dobrar ela, qualquer coisinha que eu fizer, eu vou quebrá-la, tá? Alicate, passo 1, remoção do acrilato. Pronto, removi o acrilato. Passo 2, passar álcool. Se o meu paninho tiver umedecido ainda, eu consigo aproveitar. Se não, é só passar aqui, ouve a fibra cantando, beleza. Coloco lá no meu clivador. Tá joia. Coloco aqui. Toma cuidado para não ficar torta, então ela precisa ficar acomodada aqui, porque afinal de contas nós vamos precisar que faça um corte reto. Feito, tá? Feita a minha clivagem aqui. Agora o que que eu faço? Eu coloco essa minha segunda fibra aqui na minha máquina. Tomando muito cuidado para ela não esbarrar em nada. Pronto. As duas fibras estão prontas. As duas fibras estão acomodadas na máquina. O que eu preciso fazer agora é realizar a fusão. Existem alguns modelos de máquina que às vezes só de eu fazer isso aqui ela já fecha sozinha, e existem outros modelos que nós precisamos fazer isso de forma manual, que é o caso que nós estamos aqui, certo? Então deixa eu conferir aqui a minha segunda câmera para ver se ela está pegando corretamente. Beleza? Porque eu vou mostrar para vocês na íntegra. Então vamos lá, eu vou fechar aqui agora a minha máquina. Fechei a minha máquina. E aí a minha máquina está realizando a fusão de forma automática. Ela já deu o ângulo, perda 0,01 dB. Então é o pitel, mel na chupeta, isso aqui. Beleza? Então aqui ela pediu para eu apertar a setinha para continuar. Está completa. E aí ele falou o seguinte: abra a tampa e remova a fibra. Minha fusão está pronta aqui. Essa máquina é bem rápida, viu, pessoal? Gostei dela, extremamente rápida mesmo. Ela já fez o teste de tração da emenda. Eu posso abrir aqui agora, tirar de um lado, abro e tiro do outro. A minha emenda está feita. Preciso tomar cuidado, porque essa emenda aqui ela pode te quebrar com muita facilidade. Aí o que eu faço agora? Eu vou jogando o meu tubete de lado, como está aqui, certo? Para que eu possa colocar no forno e fazer a acomodação aqui. Como eu estou com esse Kevlar aqui, eu vou cortar esse Kevlar usando aqui o alicatinho mesmo. A ponta dele aqui eu estou usando, só para não correr risco na hora que eu colocar no forninho ali de gerar algum show pirotécnico. Olha, o meu tubete desceu, trago o meu tubete de volta. Meu Kevlar aqui, beleza. Então trouxe meu tubete para proteger a minha emenda. O que eu vou fazer agora? Eu abro o forno da máquina, coloco aqui e fecho. Na hora que eu fecho, eu vou fechar essa tampa aqui para facilitar a visão. O que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, ó, o botão para eu fazer o aquecimento. Então faço o meu aquecimento ali. Tá aquecendo. Então o que ele vai fazer agora? O tubete ele é termorretrátil, né? Então ao aquecer, aquela borracha, aquele plástico, ele vai condensar, vai grudar no aço ali assim e vai proteger a minha emenda, tá? Ele tá fazendo, ele tá aquecendo, a máquina tá aqui, estava aceso vermelho, agora está verde, significa que tá pronto. Então agora eu já posso abrir e eu já posso tirar. E vejam que agora o tubete, dá até para ver a fumaça que tá saindo dele aqui, ó. Super quente aqui, tá? Então recomendo não tocar nele enquanto estiver quente nessa temperatura. Ele esfria super rápido. Algumas máquinas chegam até um suportezinho aqui assim, ó, para você ir fazendo o trabalho. Você pode colocar aqui sobre uma superfície para ele esfriar. Não recomendo colocar quente direto na bandeja, tá? Porque às vezes se você coloca ele aqui assim, pode ser que ele molde na bandeja e não solta, tá bom? Então às vezes você já pega direto aqui, já coloca na bandeja de acomodação lá, talvez você não vai conseguir tirar, vai dar um certo trabalho aí, tá bom? Pois é, gente, esse aqui é um vídeo ensinando como fazer fusão, um passo a passo do processo de fusão, e que eu queria demonstrar para vocês, mas talvez esteja na tua cabeça aí, mas e funcionou mesmo?
Vamos descobrir. Vou botar o laser aqui e vamos olhar a outra ponta da fibra aqui, ó. 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 Então, conseguimos fazer a emenda da fibra, conseguimos fusionar esse cordão na fibra amarela aqui e a partir de agora nós estamos com essa fibra emendada. Tá joia? Então se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo, comenta nem se for uma vírgula que você já nos ajuda muito. Manda esse vídeo para aquele amigo que está querendo mexer com fibra ótica ou que já trabalha na área, mas que nunca teve acesso a uma máquina de fusão. Mostra para a galera aí que não tem nenhum mito por trás, que é super simples e super fácil de fazer. Eu costumo brincar que é mais fácil fazer fusão do que fazer conector, tá bom? Obrigado, valeu! E se você não segue o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like maroto, não like, aquele like maroto, e também ativa aquele sininho aí para você ser notificado sempre que eu lançar conteúdos novos, tá? Valeu!